Tranca-Ruas se sentou em uma cadeira quebrada que faltava um dos pés. Mas, como os espíritos são como o vento, não teve problemas em se sentar nela. De um lado estava Padilha, do outro Mulambo. E meia-noite, ali se sentindo avulso na história. Ele disse: Bom, isso parece ser questão de família. Eu não vou me meter. Já estou de saída. Tranca-Ruas então o barrou. Você tem sim participação nisso. Eu bem sei. Fique aqui. Vamos todos falar sobre o passado. Mulambo então abriu a boca para falar, mas antes de pronunciar uma sequer palavra, ela foi interrompida por Tranca-Ruas. Ele disse em tom áspero: Não dou a mínima para os sentimentos que você teve ou tem por mim. Essa sua paixão azeda só me deu problemas. Pare. Agora estou aqui para falar do que você me fez. Eu preciso falar disso. Eu sinto que se eu falar tudo o que eu sinto sobre isso, vou poder ter paz. Entenda, Maria Mulambo. Nada do que você sente, de bom ou de ruim por mim e por Padilha, vai te salvar dessa culpa. Ele tinha o seu sangue também. Desculpe por estar sendo rude, mas eu sei que a única maneira de prender a sua atenção é agindo dessa forma. Mulambo recuou alguns passos e se encostou na parede. Ela olhou para Tranca-Ruas e pôde ver o quão belo ele era. Não que ele fosse o homem mais lindo do universo, mas ela o achava perfeito. Ele vestia um terno preto, de corte 1, mais longo, como era a moda antigamente. A camisa era de algodão simples e preto. A gravata era vermelha, cor de sangue. A calça era preta e também bem simples. O sapato era com salto de bota e sua cor negra engraxada o deixava reluzindo à luz da lua que entrava na janela. Ele segurava uma cartola na mão que descansava no braço da cadeira e a outra mão repousava sobre sua colcha, mostrando um belo anel de ouro com a insígnia de sua família. Afinal, ele vinha de uma família nobre. A sua barba era espessa e possuía sobrancelhas grossas. O cabelo era curto e penteado para trás. A pele era branca, mas em um tom mais escuro pelos anos que passou cavalgando sobre o sol. Padilha então foi até a janela, fingiu que olhava para o lado de fora quando na verdade só não queria olhar para Tranca-Ruas. Ela lutava contra o amor que sentia por ele. Padilha disse: Mulambo, faz poucos dias que eu encontrei Tranca-Ruas na praia. Ele queria falar sobre o passado, mas eu achei melhor ter essa conversa junto com você. Afinal, tudo te envolve. Tranca-Ruas suspirou fundo, fechou os olhos por um instante e só depois começou a falar. A sua voz grave dava peso às palavras. Ele disse: Mulambo, te conheci primeiro. Quando a minha primeira esposa ficou doente, eu passei aí ao seu cabaré, todas as noites que podia. Sabe, pode parecer cruel o que eu vou dizer, mas eu não gostava dela. E a doença dela me deu liberdade. Nem ela gostava de você. Foi um casamento arranjado pelas suas famílias. Tranca-Ruas levantou as sobrancelhas com uma expressão de confusão e perguntou: Como você sabe disso? Você conhecia ela? A empregada que servia a tua casa também servia ao cabaré. Tudo ela nos contava. Bom, foi isso mesmo. Quando eu ia no cabaré de fogo, eu só via Mulambo com as moças e sequer sabia da existência de Padilha. Eu gostava muito de você, Mulambo, porém nunca lhe amei. Mulambo então disse com um tom petulante: Escreva na testa: eu não amo Mulambo. Você já deixou isso muito bem claro. Prossiga sem ficar falando isso toda hora. Padilha deu um riso cínico. Tranca-Ruas prosseguiu: Quando Quitéria construiu esse cabaré aqui e te pôs no comando, você se ausentou do cabaré de fogo. E foi então que Padilha passou a frequentar o salão para vigiar as meninas. No dia que eu a vi, eu me apaixonei. Quando minha esposa faleceu. Mulambo interrompeu. Assassinada. Padilha revirou os olhos de aborrecimento e disse: Vai começar com suas fofocas, boca de Matilde. Tranca-Ruas ergueu a mão, dando sinal para que o deixassem falar. Ele disse: Eu bem sei que Maria Padilha fez o feitiço para que minha falecida esposa morresse. Mas acredite, eu fiquei por deveras grato. Meia-noite, cheio de ironia, disse: Nossa, essa é uma reunião de gente de bem. Se fôssemos bons, nós não estaríamos aqui. O lugar dos mortos é no outro mundo. Estamos nesse ainda, exatamente porque somos todos errados. E não deu uma de bom moço. Eu sei bem que você fez muitas coisas,
que um herói jamais faria. Tranca-ruas continuou. Eu não gostava daquela mulher. Nem por um dia gostei dela. Eu amei somente Padilha. E eu me casei com ela em segredo. Todos pensavam que ela me servia como uma prostituta, mas na verdade, ela já era minha esposa. Mulambo perguntou. Por quê? Por que escondeu o casamento? Tinha vergonha dela ser do cabaré? Maria Padilha interveio. Ele nunca teve vergonha de mim. Quem exigiu o sigilo fui eu. Tranca-ruas então prosseguiu. Mulambo, Padilha ficou grávida. Ela pediu sigilo porque temia pela criança. Ela não queria que ele sofresse. Você sabe bem que a sociedade veria o bebê como um bastardo, um filho de puta. Por isso ela queria que eu ficasse com o bebê até que ela pudesse sair do cabaré e viver comigo no norte. O meu bebê se chamava Felipe. Saudades do meu anjinho. Padilha então disse. No dia em que você pôs fogo na casa e matou nós dois, Felipe estava em um passeio com sua babá. Mulambo se defendeu. A culpa não foi minha. Eu não sabia que vocês estavam bêbados. Já havia 4 anos que vocês tinham me excluído de tudo. E eu tava com raiva. Quando meia-noite conseguiu pra mim aqueles latões de querosene, eu fui lá na casa onde vocês estavam só pra dar um susto. Tranca-ruas então voltou a falar. Mulambo, aquele dia Padilha tinha dito que já poderia deixar o cabaré nas mãos de Rosana e que nós iríamos enfim embora juntos, viver a nossa vida com nosso filho, como uma família. Nós bebemos para comemorar. Quando você ateu o fogo na casa, nós de tão bêbados, não levantamos nem da cama. Morremos ali deitados. Nós morremos abraçados. No fato de não querer expor o meu filho, eu ainda não tinha registrado ele. Mesmo com 3 anos de idade, o meu anjinho ainda não tinha documentos. Por isso, quando a babá voltou com ele e soube da nossa morte, ela o deixou com um padre que o enviou para a roda dos enjeitados. Meu bebê foi para um orfanato e morreu sozinho. Foi pego pela tuberculose. Mulambo, por inveja você me matou. Por ciúme, Tranca-ruas foi junto. Mas isso não pesa tanto. Afinal, nós éramos adultos e envolvidos em muitas coisas ruins. Mas a morte de Felipe, você vai carregar para sempre. Você matou o meu filho. Tranca-ruas discordou. Olha, Padilha, ela não deu um tiro nele ou coisa assim. Ela nem sabia que ele existia. Eu também creio que ela não queria nos matar. Aquele incêndio foi só uma das muitas maluquices que Mulambo fazia. Se ela soubesse o que iria causar, ela não teria feito. Padilha regalou os olhos e gritou. Que absurdo é esse? Essa vagabunda destruiu minha vida. Agora ela é inocente? Padilha cuspiu no chão e em seguida apontou o dedo indicador no rosto de Mulambo e gritou. Você é um lixo. Eu te odeio. Mulambo agilmente estalou um forte tapa no rosto de Padilha, o que a fez cair sentada. Mulambo, com a voz calma, disse. Me ofenda mais uma vez? Vamos, me ofenda. Estou louca para te rasgar inteira. Meia-noite levantou com a intenção de separar as duas e impedir a briga, mas Tranca-ruas lhe fez um sinal com as mãos para que ele deixasse as duas resolverem aquilo do jeito delas. Mulambo foi na direção do Tranca-ruas e se agachou próximo à cadeira que ele estava. Ela segurou uma das mãos dele e então começou a dizer. Depois do incêndio eu fugi. Mas Rosana, ou melhor, a Rosa Vermelha, me mandou uma carta pedindo que eu fosse até o cabaré ver o que fazer com os pertences de Padilha. Foi naquele dia, 1 ano depois da morte de vocês, que eu soube da existência de Felipe. Eu achei uma carta sua, uma que você havia escrito para ela mencionando a criança. Eu fui atrás do menino. Mulambo foi interrompida por um puxão de cabelo. Padilha pegou o cabelo da irmã e puxou com tanta força que ela caiu para trás. Mas Mulambo, apoiando uma das mãos no chão, se levantou com rapidez e em um giro ela atingiu uma cotovelada no peito de Padilha. Padilha bambeou, mas não caiu. Empurrou Mulambo pelos ombros e com as costas das mãos ela bateu um tapa estridente no rosto da irmã. Mulambo cerrou o punho e com toda a força dirigiu um murro no rosto de Padilha. Mas antes que ela atingisse, o seu pulso foi contido pela mão de Tranca-ruas, que segurou seu braço e a imobilizou. Meia-noite se pôs na frente de Padilha, a impedindo de atacar. Tranca-ruas disse. Primeiro vamos acabar com a conversa. Depois eu e Meia-noite vamos embora e vocês ficam a sós e resolvem suas questões. Padilha e Mulambo se encaravam com expressões de ódio.
Elas realmente tinham muita coisa para resolver. Mulambo, com um olhar de desprezo, disse: Se a mãe visse o que você se tornou. Tudo que nossa mãe queria é que nós duas... Ela lutou para que nunca nenhuma de nós sofresse o que ela sofreu. Infelizmente, ela morreu antes que pudesse nos salvar do sofrimento. Por isso, não coloque ela no meio dessa conversa podre. Então o sofrimento nos alcançou. Você é uma ingrata. Mulambo se voltou para Tranca-Ruas e continuou a contar a história. Bom, como eu dizia, eu fui atrás do menino. Eu procurei em todos os orfanatos, mas quando eu achei ele, eu achei em uma cova de órfãos. Ele já estava morto. Me disseram que ele tinha pego tifo ou tuberculose. E se eu soubesse que Felipe existia, eu não teria deixado isso acontecer. Tranca-Ruas então pôs a mão no ombro de Mulambo e com os olhos marejados disse: Eu sei. Eu não duvido disso. Mulambo prosseguiu. Eu removi o corpo dele do cemitério de órfãos e comprei um jazigo para ele. Na lápide eu coloquei o seu sobrenome no nome dele e ficou Felipe Albuquerque. Comprei uma estátua de anjinho e pedi para porem sobre o túmulo. Você não tem ideia de quantas vezes eu fui até aquela tumba pedir perdão a ele. Eu era a tia dele, mas... As lágrimas de Mulambo escorriam pelo seu rosto. Ela abaixou a cabeça para que ninguém pudesse ver seus olhos vermelhos. Tranca-Ruas falou: Eu precisava ouvir isso de você. Agora, Mulambo, nós estamos em paz. Tranca-Ruas se levantou da cadeira e levantou também Mulambo. Lhe deu um forte e demorado abraço e cochichou em seu ouvido. Está tudo bem. Ele foi até a entrada do corredor e disse: Padilha, vamos embora. Eu sei que seu assunto com Mulambo são mágoas de toda uma vida, e eu pretendia deixar vocês a sós para que falassem disso. Mas não essa noite. Vamos embora. Padilha colocou as duas mãos na cintura, projetou o peito para frente e de uma maneira grosseira ela olhou para Mulambo e disse: Eu não te perdoo e te odeio por cada momento que vivi a seu lado, desde o dia em que você nasceu. Mas isso é um assunto para um outro dia. Nós ainda vamos nos encontrar e pôr as coisas em pratos limpos. Mulambo então respondeu: Vai embora logo e não se preocupe, eu tenho décadas de ódio para vomitar em cima de você, mas eu não tenho pressa. Padilha foi até onde Tranca-Ruas estava e os dois saíram do cabaré em ruínas. Meia-noite abraçou Mulambo por trás e carinhosamente disse: Deixa isso pra lá, Mulambo. Não vale a pena voltar a brigar com Padilha por coisas que aconteceram há tanto tempo. Seja superior e não toque mais nesses assuntos. Ah, desculpe, mas eu não sou superior. Superioridade é para os santos. Eu sou uma pombagira. De qualquer forma, eu vou ficar do seu lado. Mulambo se virou e então deu um delicado beijo nos lábios pálidos de meia-noite. Ela disse: Obrigada, você é tudo que eu tenho. Rosa Caveira, Cigana, João Caveira e Cainana chegaram à casa de Dona Doralice. A casa estava diferente. Agora era branca, pintada de cal e havia uma horta plantada nos fundos. Dona Doralice era uma médium muito poderosa, que podia ver e falar com espíritos. A velha estava sentada em sua varanda em uma cadeira de balanço fazendo crochê com uma linha cor-de-rosa. Era uma velhinha simpática, com os cabelos grisalhos presos em um coque, um vestido amarelo claro, um casaco de lã marrom. Quando os espíritos chegaram, ela os recebeu com alegria. Deu boas-vindas a seus velhos amigos.